Olá! E aí? Como é que vocês estão? Gente, que coisa boa! Chegou quinta-feira, dia de live, não é assim? Bora chamar o povo, gente? Bora chamar o povo. Tô chamando aqui no WhatsApp o pessoal do grupo do Mover da Sabedoria. Vamos vir para essa live. Quem tá entrando aí? Lala, Janete! Povo do Mover da Sabedoria em plantão, né? Vamos chamar o pessoal lá do grupo, gente? O pessoal vir para cá. Oi, lindona. Gente, eu descobri hoje, Theo. A Theo já chegou, vocês vão adorar conhecer a Theo lá no final, mas no final não. Lá pra frente um pouquinho vou chamar a Theo, ela vem trazer aqui uma coisa muito bacana que eu ouvi ela falando esses dias. Daqui a pouco eu vou explicar um pouquinho melhor pra vocês a respeito de identidade. Essa mulher tem realmente o poder de explicar às pessoas o que é atividade, o porquê de ativar nossa identidade. E é realmente extraordinária a forma que ela faz isso. Boa noite, Ale! Boa noite, gente! Povo do Mover da Sabedoria, vamos chamar o pessoal pra cá. Que coisa boa, gente! Quinta-feira chegou. Realmente é muito bom fazer live, é muito bom estar aqui com vocês, passar o conteúdo. Mas deixa eu contar pra vocês ontem na reunião no Meet. Ontem na reunião do Meet, elas acontecem de 15 em 15 dias, tá? Eu coloco o link, eu sempre aviso antes. Como que é a dinâmica? Muita gente hoje me perguntou a respeito disso. A dinâmica é o seguinte, eu passo um filme, geralmente no sábado anterior à dinâmica, vocês assistem o filme e eu faço a leitura conforme a estrutura arquetípica daquele filme, de algum personagem. E ontem foi realmente bacana demais. Ontem eu falei sobre o arquétipo do herói. Quem estava lá nessa reunião entendeu a estrutura, né, a fundo do arquétipo do herói, para que ela serve, para que ela funciona, porque é importante a gente entender a estrutura arquetípica do herói, assim como todas as estruturas, tá, gente? É muito importante a gente entender o que são arquétipos e também o que são essas estruturas. E o que são os arquétipos, gente? O que é esse negócio de arquétipo que a Ju sempre está falando? E hoje o tema da live está segurando justamente isso aí, né? A sabedoria em entender nossa estrutura arquetípica. E por que eu fiz esse link da sabedoria e do entender a nossa estrutura arquetípica? Rayane, boa noite! Eita! Gente, vamos continuar mandando esse aviãozinho pro pessoal. O que acontece? Eu vou aguardar um pouquinho já para começar a mandar conteúdo, porque eu quero chamar a Theo para vir falar sobre sabedoria, né? Ela teve um insight sobre sabedoria, sobre identidade. Vocês vão gostar muito, gente, de ver ela falando. Ela é uma coach, ela tem aí intimidade, né? Em entender como é que a mente humana funciona, ela entende muito bem sobre PNL, sobre essa coisa do processual neurolinguístico na gente, né? E quando a gente percebe alguém que realmente tem a identidade ativada, ela é nítida, né? E foi isso que eu vi a Theo falando sobre o conteúdo, eu vi que sobre aquilo ali ela reinava, assim. E ela, muito gentilmente, aceitou o convite de vir aqui falar com vocês, vim passar um pouquinho dessa sabedoria que já transborda no coração dela. E vocês vão gostar muito de conhecê-la, tenho certeza. Fabíola, boa noite! Eita, esse povo é amado mesmo. Cidinha, boa noite, boa noite. Vamos mandar esse aviãozinho? Ai, gente, parece que eu não mandei ainda. Deixa eu mandar aqui. Deixa eu ver quem tá faltando chegar aqui. Quem é, dedinho, que tá precisando entender sobre identidade e propósito? Quem é que tá precisando dar uma olhadinha mais para isso, com mais carinho, para dentro de si? Dedinho nervoso aí no aviãozinho. Aliás, não é aviãozinho, né? É Emirates. É chique, amiga. É Emirates. A gente aqui não anda de aviãozinho, não. A gente anda de transatlântico. Não, não é avião, não é navio também não, né, gente? Que é isso? Que confusão que eu arrumei aqui agora. Vamos lá? Vamos começar essa conversa gostosa aqui de falar sobre identidade? Os assuntos que eu acredito que eu mais gosto de falar realmente é sobre identidade. Não existe, né, nada que o desenvolvimento pessoal
fiel, né? Aquele desenvolvimento pessoal que realmente vai nos levar a sermos pessoas melhores, nos conhecermos de forma melhor, do que a ativação da nossa identidade. Na verdade, através da ativação da identidade que todo o restante aparece, que todo o restante vem. Ana Paula, Bruno, boa noite. Muito bom vocês aqui, sejam muito bem-vindos. E eu já queria começar, né? Eu vi uma frase uma vez e eu achei aquilo, assim, muito impactante. Quem tiver com papel e caneta aí na mão, eu só não vou saber falar de quem é, tá, gente? Mas acredito que é só jogar no Google aí, que o Google... Só dá um Google que o Google responde, né? E me tocou muito, porque foi uma frase que realmente falou o que é identidade. E ela é mais ou menos assim, ó. Eu parei de me explicar quando eu percebi que as pessoas entendem apenas o nível de percepção delas. Eu parei de me explicar quando eu percebi que as pessoas entendem apenas o nível de percepção delas. Isso para mim foi realmente um ponto chave, vamos dizer assim, que foi um ponto de inflexão quando eu percebi isso. Porque além de eu entender que eu estava falando para surdos, né, muitas vezes, me justificando com pessoas que nem estavam preocupados com o que eu estava falando ou deixando de falar. Sabe aquelas justificativas assim que você fica dando para você mesmo ouvir? Pessoas que têm muita dificuldade com merecimento, né? Tem muito isso, assim, fica se explicando, né? Se você se identifica, você vai falando aí. É aquela coisa de ficar se explicando, ficar traduzindo para as pessoas o que ela acabou de falar, né? Você acabou de falar uma coisa, você vai lá e explica de novo, traz um pouco da prolixidade, uma coisa bem complexa, assim. E isso denota muito a falta da identidade. E eu queria começar com a história da Malala. Eu queria contar a história da Malala porque eu acredito que muitos de vocês já conhecem a história da Malala. E ela é uma história muito impactante porque a Malala, talvez para mim, ela é um símbolo de ativação de identidade. Né? E por que, assim? Por que mexeu tanto comigo? Eu já contei a história delas aqui algumas vezes, dela algumas vezes, e eu acho que vai fazer muito sentido pro dia de hoje eu trazer a história dela mais uma vez para vocês. Porque eu consigo ver nela um diferencial, sabe? Uma coisa que ela foi uma menina realmente imparável. Ela não se dedicou ao fracasso, vamos dizer assim. Ela disse um dia que ia fazer, que ia mover, que ia ser diferente, e foi isso que ela fez. Oi, mãe, boa noite. Mames já chegou, a gente pode começar a live. E quem foi a Malala, né? A Malala foi uma menina que nasceu em região do norte do Paquistão. E ela já aos 11, 12 anos, ela já escrevia anonimamente para um jornal e eles publicavam, né, o que ela descrevia que acontecia na região dela, através ali do povo talibã, querendo ter aquela dominância regional, porque eles diziam que as meninas não podiam ir para a escola. E ela começou a contar essas histórias com pseudônimo masculino e mandava um jornal em inglês, publicava essas histórias dela. E ela começou realmente um mover muito grande em relação a isso, porque para ela não fazia o menor sentido as meninas paquistanesas não poderem estudar. E aquilo mexeu profundamente com ela, porque e vocês vão entender ao longo da historinha dela. Vocês já conhecem, gente, a história da Malala? Quem é que conhece? Quem já ouviu falar essa menina que antes dos 18 anos já tinha ganho uma indicação de Nobel e ganho o prêmio Nobel? Ela foi realmente reconhecida no mundo inteiro pelo que ela se propôs a fazer. E quando ela estava ali num movimento muito grande, né, dessa movimentação em volta da cultura política e religiosa do Paquistão naquela época, ela sofreu um atentado. Ela um dia estava dentro de um ônibus, uma pessoa chamou pelo nome dela, ela atendeu e ela recebeu 3 tiros na face. Ela ficou muito mal, ela foi para um hospital local, né? E imagina realmente o estresse, né? Que isso não causou nela, na família dela.
Só que assim que ela melhorou, ela foi transferida para um hospital na Inglaterra, e lá ela morou durante um tempo. E ela foi realmente contar a história do povo dela, o que acontecia às voltas dela. Ela foi contar a realidade dela, a vida dela. E por que num dia que eu estou falando sobre identidade, eu trago uma história como a dela? Porque, assim, para qualquer pessoa, nos primeiros bloqueios, nas primeiras dificuldades... Sueli, boa noite, você entrou, amiga. César, boa noite. Ademir, boa noite. Nas primeiras dificuldades, essas pessoas já iriam parando, as pessoas já iriam se travando. Ah, vamos deixar isso para depois, vamos deixar para que outra pessoa faça isso, né? E essas características de coragem, essas características de enfrentamento, elas são características comuns a algumas estruturas arquetípicas, tá? O que eu tô falando é que significa que existem estruturas arquetípicas que não são corajosas ao extremo, sabe? Que não se movimentam em relação à ativação da sua identidade quando se propõem a fazer ações assim tão diferenciadas, tão relevantes, que vão impactar o mundo, como foi no caso dela. Não. Todos nós temos 12 estruturas arquetípicas de nós, que existem dentro delas 7 componentes, tá? Desejo, meta, medo, estratégia, sombras. Olha aí, a sombra, né? Tem uma coisa que eu sempre falo a respeito da sombra, daqui a pouquinho eu falo com vocês. Estratégia e armadilha. Então, dentro de cada estrutura arquetípica, existe um arcabouço de informações para que você possa usá-las através do seu conhecimento pessoal, para que você use-as no seu crescimento pessoal. Eliana, boa noite. Ju, boa noite. Tia Ju, você tá aqui. Eita, que bom, que coisa boa. E aí, nessa coisa do mover, né, do mover espiritual. Gente, eu vou desativar os comentários aqui um pouquinho. Já vai pensando nas perguntinhas de vocês, que daqui a pouquinho... Aliás, nesse pontinho de interrogação, vocês já podem ir entrando e colocando as perguntinhas de vocês para a gente responder daqui a pouco. E nessa história da estrutura comportamental da gente, de ter todos esses componentes em cada um de nós, se você é sábio, você tem esses 7 componentes e outros também, tá, gente? De bate-pronto assim, a gente fala desses 10, dessas 7 características, mas assim, existem outros caracteres também para te dar ferramentas para você lidar com seu subconsciente. Mas o interessante das estruturas arquetípicas, quando você vem fazer a avaliação, Ju, eu quero fazer a avaliação com você, beleza. Você entende, você vai ver ali que você tem as 12 estruturas dentro de você e que existe uma ordem, tá? Então, vamos dizer, por exemplo, o seu arquétipo do cara comum é o mais alto. Né? O cara comum é um cara que gosta de viver em comunidade, ele procura o prazer, agradar as pessoas à sua volta, ele procura o bem-estar das pessoas, não é um cara que gosta muito de aparecer, não é um cara muito de palco. E aí, isso aqui eu já vou te falando, e isso aqui já vai te abrindo chaves e vai abrindo portas ao seu redor. Você vai começando a entender que as pessoas têm sim identidades diferentes. Você imagina um professor, né? Que é um cara comum. Ele entra dentro de uma sala de aula, ele dá aula, beleza, tranquilão. Ele conversa ali naquela zona onde pressão pressão e ar tá tudo ali dentro do que ele entende que é tranquilo para ele. Mas de repente ele tem que dar uma conferência e esse público muda e essa sala aumenta e a quantidade de pessoas vão se chegando. Se ele for um cara comum, provavelmente ele não vai se sentir confortável com essa situação. Aí a pessoa já começa com aquele negócio, né? Mas por que eu não consigo? Eu falo para mais pessoas, entende? E aí fica aquela trave, a pessoa começa a ter problemas com a sua identidade porque ela não se conhece. Se ela já sabe que ela é sim o cara comum, Ju, mas então isso te coloca dentro de uma caixinha? Não, porque lá dentro existe sim as ferramentas para você lidar com isso. E quando você entende quem você é de fato, você só fica aonde aquele lugar você pode exercer o seu propósito de vida. Vocês já pararam para pensar nisso, gente? Vocês já pararam para pensar que às vezes o seu propósito de vida não está sendo vivenciado porque você não tem a mínima noção de quem você é de verdade? Da sua ativação de identidade?
Porque você ainda, de repente, está muito preocupado com a opinião alheia, com o que o seu vizinho está falando, seu colega de trabalho, com o professor, por exemplo, com um aluno que está passando e está fazendo um comentário a respeito de você, ou um comentário que não foi dito a respeito daquilo que você esperava, e aquilo te gera uma insegurança, uma falta de merecimento. Então, todas as vezes que a gente deixa nas mãos de outras pessoas, na mão de terceiros, a impressão de mundo que o mundo dá pra gente, entende isso? Entende esse movimento? Você tem um problema muito sério de identidade. Pessoas com identidade ativada não têm esse processo de validação, onde o outro tem que ficar te validando, onde o outro tem que ficar dizendo quem você é. É por isso que existe um monte de gente que tem 40, 50, 60 anos e trabalha em uma profissão que os pais escolheram para aquela pessoa. Que os pais disseram para aquela pessoa que seria o suficiente, que seria maravilhoso, ou que a sociedade na época achava que seria ótimo e excelente. Às vezes um cara é juiz de direito, ok, ótimo, maravilhoso, mas será que esse juiz de direito está exercendo realmente a identidade e propósito dele? Às vezes ele queria ser um promotor de justiça, às vezes ele queria ser um delegado de polícia, às vezes ele queria ter uma empresa, gente, no ramo jurídico. Às vezes ele queria ser CEO de uma empresa, sei lá, no centro de São Paulo, no Vale do Silício, por alguma habilidade que algum dia ele teve contato e se apaixonou por aquilo. Mas como ele nunca teve, e entende aqui quando eu falo que o problema da identidade, ele não está falando apenas com pessoas que não têm intimidade ali com conhecimento. Sabedoria é muito diferente de conhecimento. Sabedoria é muito diferente de conhecimento. Muita gente aqui na live me acompanha todos os dias de manhã lá aqui no próprio Instagram, quando eu coloco as mentalizações diárias. Quem me acompanha percebe que ali eu sempre começo com os estudos de um livro da palavra, um livro da Bíblia, que é Provérbios. E por quê, né? Por que eu escolhi Provérbios? Porque Provérbios é o livro da sabedoria. Foi o rei Salomão que escreveu. E o rei Salomão foi um personagem bíblico onde Deus disse a ele: eu lhe darei toda a sabedoria. Você será o homem mais sábio do mundo. Deu uns probleminha no final, na vida dele? Deu. Porque ele não seguiu o que ele escreveu. Ele não seguiu o legado que ele deixou. Mas nem por isso o livro dele deixou de ser impactante. Deixou de ser interessante. Entende? Ali, gente, o que é o livro de Provérbios? Ali, pessoas assim que tem muita essa questão assim, quem sou eu? Para onde eu vou? Dom Cotô, Dom Covim, sabe aquele negócio assim? Vai ler livro de Provérbios. Se tem dificuldade no começo, insista. Mergulhe naquele livro. Tem um livro, ele não está aqui comigo não. Tem um livro que fala do livro da sabedoria. Daqui a pouco eu vou lembrar o nome dele que eu falo para vocês. Se alguém lembrar, gente, fala para mim aqui. Aliás, deixa eu abrir os comentários, que aí vocês falam aqui para mim, eu compartilho aqui. Que fala da importância de você ler o livro de Provérbios todos os dias. E por que todos os dias? São 31 capítulos, então dá um por dia, de um mês de 31 dias. Então começa nesse mover, começa nesse sentido, começa a absorver a sabedoria divina, porque lá tem, gente, até, pasmem, para vocês que não têm contato com esse livro, lá tem até como se assentar à mesa, qual o comportamento que você deve ter numa mesa. E não é um livro restritivo, não, é um livro que te traz muita liberdade, muita libertação. A partir do momento que você entende quem você é de verdade, amigo, não tem jeito, ninguém te prende mais. E agora tem um movimento oposto a isso, tá, gente? Tem um movimento oposto a pessoas que têm identidade ativada. Se você tá pronto para essa viagem, maravilha, mas saiba, pessoas livres incomodam demais. Pessoas que são livres, pessoas que têm ali dentro de si realmente aquela coisa assim, eu sou eu me basto, mas não é aquela pessoa que fala isso e é arrogante, e deixa todo mundo para trás, sabe, e esquece as pessoas. Não, é o cara que se basta e respeita as outras pessoas. Quando a pessoa faz isso, ela começa a incomodar todo mundo, até as pedras que estão no chão, paradas.
Manhã fala direto para eu ler o livro de Provérbios. Olha, escuta sua mãe é sábia. E aí, nesse mover, né, nessa coisa do... Quem não tem, né, o Evangelho, quem não tem a Bíblia em casa, procura na internet. Já procura a versão King James 16:11. E aí vocês vão ter, assim, a palavra mais dura, mais dura no sentido de ser uma tradução mais literal, fiel à palavra, né, que foi escrita lá no passado. Vocês vão gostar muito. E voltamos, né? Vamos voltar um pouquinho para a história da Malala. A família da Malala hoje, né, no território paquistanês, e se as meninas hoje no Paquistão podem estudar, elas devem muito isso a essa cultura, né, da Malala, de ser imparável, né? Esse arquétipo do herói dela que foi para frente. Ontem eu falei lá na reunião do arquétipo do herói, essa coisa do fora da lei, sabe? Quem que é o arquétipo do fora da lei? O arquétipo do fora da lei, gente, se você tem ele dentro de você, você vai dar uma identificada agora. O arquétipo do fora da lei é aquele cara assim que, gente, isso aqui não tá dando certo, eu tenho que dar um jeito nisso aqui, eu tenho que mudar essa situação. Isso tá acabando comigo, isso tá me destruindo. Não, vamos parar com isso aqui. Ele quer quebrar com sistemas. Ele quer colocar novos pensamentos. Esses são pessoas que realmente mudam culturas sociais. Aonde elas estão, elas vão mudando culturas. Se você tem esse arquétipo, saiba que todos nós temos estruturas arquetípicas nível 1, nível 2, nível 3. Então, se você ainda é um cara muito revoltadinho, sabe? Muito da vingança, muito do olho por olho, dente por dente, sabe que essa lei já passou, essa lei mosaica já passou, a gente hoje vive na lei do amor. Dizem que mais ou menos há 2000 anos, então se atualiza, pelo amor de Deus. E não seja tão arrogante, sabe? Use essa força que existe dentro de você, essa força ativacional dentro de você, para ajudar as pessoas que não são como você. De repente, ativar dentro delas uma coisa para buscar esse mover, essa identidade, sacou? Faz isso a seu favor. Todas as vezes que você transborda algo que está dentro de você, você recebe do universo e com toda certeza você vai receber muito mais do universo. Essa coisa de procurar, sabe, a necessidade de aprovação. Vocês acham, gente, que a Malala estava indo atrás de necessidade de aprovação? Sinceramente, vocês acham? Quando ela estava ali no mover das escolas, das meninas estudarem? Não, ela tinha uma causa. Ela queria que as meninas pudessem estudar de fato. Elas queriam que as meninas tivessem ali liberdade. A pessoa que tem a identidade ativada, ela tem essa dificuldade de ver as pessoas que não têm a identidade ativada, porque para ela se tornou um processo simples e trouxe para ela a liberdade em ser quem ela é de verdade. Entende isso? Parece meio que coisa de paraíso, né? Alice no País das Maravilhas. Vocês estão muito quietinhos, eu tô querendo ver o que vocês estão achando disso. Através do medo, tá? Do enfrentamento das suas resistências, você sempre vai alcançar um degrau a mais no seu processo evolutivo. Escreve isso aí, gente. Escreve, anota isso aí, ó. Todas as vezes que você tem um enfrentamento direto com algum medo seu, alguma dificuldade, você sobe um degrauzinho na escada evolutiva. Porque a sua evolução, o seu medo, o seu propósito, ele tem intimidade com o seu medo. Você trava no processo de evolução, de crescimento, por conta daquilo que você não faz. Por conta de algo que você não se deixa fazer, você não se libera em fazer. O nível energético vibracional das pessoas que têm isso, do mover, do fazer, ela é um nível energético muito mais maior. Ele é muito maior. Por quê? Ativação de identidade, ela exerce em nós um mover de gratidão, que é um dos níveis energéticos mais altos que existem. Esse dia eu coloquei disponível para vocês. Quem quiser, inclusive, manda um direct para mim no final da live e pede esse esqueminha que eu fiz das escalas energéticas. Vocês vão perceber, gente, o quanto é interessante quando a gente está vibrando, por exemplo, em medo, em tensão, em raiva. Nosso nível energético está baixinho. E o que eu estou falando aqui? Quando
Você quer sintonizar, por exemplo, na sua rádio, uma rádio música pop, você vai lá e sintoniza. Música gospel, você vai lá e sintoniza. A onda vibracional é diferente. E todas as vezes que você mexe no dial, no botãozinho ali que muda a sintonia, você vai sintonizar novas ondas. E assim mentalmente a gente faz também. A partir do momento que você se permite novas ondas vibracionais, novas ondas vão chegar até você. E com isso, o mais legal de tudo, novas pessoas. A partir do momento que você começa numa sintonia, quem já não fez isso, gente? Quem já não teve esse tipo de mover? Quem de vocês mudou algum padrão comportamental e amigos foram embora? Quem de vocês nunca emitiu uma opinião que causou um certo desconforto e aquela pessoa meio que te deixou de lado? Talvez na hora você tenha sentido realmente que foi alguma coisa que te doeu, de repente você arrependeu. Mas será que não foi um livramento? Será que você não estava no movimento certo? Será que não foi no movimento certo de evolução que você estava sofrendo e você recuou? Será que não foi? Ju, quem criou os arquétipos foi Deus? Foi, amiga. Deus criou tudo, absolutamente tudo. E nessa sua pergunta, existe uma coisa por trás que é impressionante, que é o quê? Tá tudo no acesso. Tá tudo disponível. Basta você querer, basta você ir atrás. Eu não tô falando para vocês que o livro da sabedoria tá na Bíblia e se chama Provérbios. Se você começar a ler Provérbios todos os dias, você vai se tornar uma pessoa mais sábia. Você vai entender o que é crítica, você vai entender o que é julgamento, você vai entender como você deve se comportar no seu casamento, quem é seu marido, quem é sua esposa, tá? E não tem cerceamento porque é mulher e porque é homem. Todo mundo tem obrigação, gente. Todo mundo ali tem obrigação. Para com esse negócio de que alguém falou para você que Deus é um Deus vingativo, que ele gosta muito mais dos meninos que das meninas. Para com isso. Vai ler. Vai ter a sua opinião, vai emitir a sua própria opinião, mas com muita sabedoria, depois que você conhecer realmente a palavra. Maria Luísa, boa noite. E nessa pergunta, né, da Veri, muito interessante, muito inteligente, ela que sabe que da onde que veio os arquétipos, e ela fez essa pergunta para engrandecer nossa live, ela pergunta e ela fala para vocês assim, ó, dentro de nós existe sim chaves que você precisa entrar em portais e virar essas chavinhas para você entender quem você é de fato, e ali vai estar guardado todo o seu propósito de vida. Quem são essas chaves, gente? É a sua identidade. É onde está guardado a sua identidade. Eu acredito, né, que a introdução foi bacana. Ó, tem 2 perguntinhas aqui. Gente pedindo aqui, ó, quero receber meu... Aqui, ó, Sueli Lomba. Olha que legal. Como eu sei o meu arquétipo, né? A sua estrutura arquetípica, você conhece ela depois que você faz sua avaliação comportamental. Tem muita gente por aí que faz assim, ó, presta atenção. Acho um conteúdo na internet que fala sobre o seu perfil comportamental, fala sobre os arquétipos e ali você se identifica. Beleza, você pode até fazer isso. Mas qual é a eficiência de você saber que o seu arquétipo é o mago? Qual é a eficiência de você saber que o seu arquétipo é o herói? Se você não sabe o que é ter o arquétipo do herói, se você não sabe o que é ter o arquétipo do inocente, do sábio, mais que isso, você não sabe a sombra dele, por mais que você saiba, você não sabe lidar com ela. Então, entender o seu arquétipo, entenda isso. Entender sua estrutura arquetípica é muito mais que um jogo de curiosidade. Não é o que o signo está falando hoje. A estrutura arquetípica, a sua estrutura arquetípica, ela diz quem é você, como é que seu subconsciente funciona realmente, tá? Existe a avaliação comportamental arquetípica, é uma ferramenta autoral. Eu desenvolvi essa ferramenta e quando vocês vêm fazer realmente, hoje inclusive, lá nos stories, quem quiser, quando terminar aqui, vocês vão lá ver, tem um feedback de uma avaliação que eu fiz hoje. É impressionante, gente. Lá no Mover da Sabedoria, hoje teve uma menina que chegou lá e falou. Vocês viram? Quem é do Mover da Sabedoria? Vocês viram o que a menina falou lá a respeito da avaliação dela?
é uma abertura de portais. Assim como aconteceu comigo, e como realmente a minha identidade foi realmente ativada depois da avaliação, depois de eu entender qual é essa minha estrutura de subconsciente, ficou muito mais livre para mim, ficou muito melhor para mim, ficou muito mais flow para eu entender qual é a minha identidade. Theo, você tá por aí, amiga? Vamos ver se a Theo tá aqui. Quem me pediu aqui, eu vou mandar, tá, gente? A escalinha para vocês. Mas eita, mulher bonita! Olha ela aí. Theo, vou chamar você, amiga. Cadê a Theo? Vou ver aqui. Gente, vocês vão apaixonar na Theo. Ela é uma linda. Ô, mulher bonita, tá doida? Muito inteligente, muito querida. Deixa eu ver se eu consigo chamar. Consegui, Theo? Consegui! Eita! Olá! Oi, amigo. Oi, boa noite! Como é que você tá, dona Theo? Boa noite a todos! Muito bom estar aqui com a Ju. Legal. Muito bem-vinda. Muito Obrigada. bem-vinda. Obrigada. Tá bom o som aí, Ju? Pra mim tá ótimo. E pra vocês aí, como é que tá essa coisa aí de som? Tá bom? Tá tudo tranquilo? Como faço para saber mais diretamente contigo? Me chama no direct, eu vou te falar como é que é a avaliação. A gente faz a avaliação comportamental, mas a gente vê isso aqui, tá bom? Me chama no direct e a gente tira essas dúvidas. Sueli. Sueli? Que isso, Theo? Como assim, Sueli? Foi a Sueli que na tela, tô te chamando. Olha isso, vai vendo. Amiga, se apresenta, diz aí quem é você, quem é essa moça bonita do batom vermelho aí. Ah! Bem, meu nome é Theo Corso. Eu sou filha amada de Deus, em primeiro lugar. Sou mãe de duas figuras maravilhosas, o Arthur e a Pri. Sou esposa do Ricardo. É, Enfim, eu estou um profissional de inteligência emocional. Eu trabalho com desenvolvimento humano, com inteligência emocional, e estou aqui para a gente conversar um pouquinho, né, Ju? Ju, que espetáculo de live é essa? Amiga, eita, você tá validando, gente, escuta essa mulher. Essa mulher. E a... Você aí falou de identidade, eu aqui só pensando, né? Que a, a gente, para encontrar, eu atendo clientes, né, que me procuram e falam assim, Theo, mas me conta aí, como é que eu faço para achar o meu propósito? Muitas pessoas me perguntam no Instagram, acabam me mandando direct e vai falando sobre essa questão do propósito. E assim, não dá para viver o propósito sem entender quem a pessoa é. Não dá para viver o propósito sem olhar para dentro dela mesma e saber exatamente qual é a sua identidade. Theo, espera só um pouquinho. Deixa eu abrir um parênteses aqui, gente, pra vocês. Eu não vou ficar interrompendo ela, não, tá? Mas é porque isso que a Theo falou, gente, isso é ouro. Isso é ouro, você sabe por quê? Tem muita gente dentro do desenvolvimento pessoal, tem muita gente que é mentor, tem muita gente que tá que já engoliu livros de PNL, que já tem cursos de formação. Olha, e não tem ideia de que para você viver o seu propósito de vida, você tem que entender a sua identidade. Parece uma coisa simples, parece uma coisa muito doida, mas isso, é fato. Eu vou te falar, eu não vou falar de ninguém não, meu amigo. Eu vou falar de mim, Juliana. Eu tinha uma busca intensa para entender por que eu tinha um mover dentro de mim que queimava, era um trem que eu não sabia o que era. Eu sou de formação, fisioterapeuta de formação, 18 anos trabalhando com isso, hoje eu estou com 23 anos. E eu tinha uma coisa dentro de mim que eu falava assim, parece que eu não estou mais feliz sendo fisioterapeuta, mas eu amo ser fisioterapeuta. E esse trem começou a sabe, na minha cabeça. E eu já tinha contato com a psicanálise nessa época, eu já estudava desenvolvimento pessoal, já tinha feito muitos cursos de PNL, mas eu não sabia que era a questão da identidade. Então, tem uns 21 dias, mais ou menos, que eu conheci a Theo. É isso, Theo? Mais ou menos? Que a gente se conheceu, É, pessoal? mais ou menos umas 2 ou 3 semanas. Porque eu acho que mulher eu conheço já há mais de 30 anos. Não é possível um negócio desse tão forte como é.
Quando eu vi sobre identidade, num grupo onde eu estava, um grupo seguro de mulheres, onde a mulherada estava compartilhando sua vida, suas dores, né, suas dificuldades. Eu compartilhei, até eu compartilhou. Quando ela abriu a boca e começou a falar de identidade, eu falei, caramba, essa mulher tem que ir lá falar com o povo, meu povo. Tem que ir lá falar no Mover da Sabedoria, falar no Juliana Guimarães, porque é encantador. E qualquer coisa, agora eu vou abrir para ela e deixar ela falar o que ela quiser. Qualquer coisa, não é, Théo, que a gente vai fazer, ela envolve sabedoria e identidade. É ou não é? Verdade. Verdade. Agora sim, ser validada por você, já fiquei aqui toda arrepiada, né? Assim, nossa, que bom. Oh, Deus. Muito, muito bom, Ju, muito bom. Tem algumas pessoas nos assistindo e eu queria começar perguntando de 0 a 10. Quem sabe exatamente qual é a sua identidade? Ou quem já descobriu? Ou quem já ouviu falar sobre esse assunto? Ou quem se pergunta, meu Deus, quem realmente eu sou? Assim, naquele dia que tá só você com você mesma. Quem é essa pessoa que está se olhando no espelho? De 0 a 10, responde aí para mim. Quem sabe exatamente quem a pessoa, quem é, quem realmente a pessoa é? Vai respondendo aí, vou falando aqui, vocês vão respondendo aí que eu quero saber com quem que eu tô falando. Já vi que tem gente da Bahia aqui, já vi que tem uma maninha aqui. Quando alguém falou assim, maninha disse, eu falei, opa, tô em casa. Então, Ju, essa questão de identidade, assim, como eu estava falando, as pessoas vêm, nos procuram muito para saber de propósito, nos procuram muito para saber de. Estou meio perdida, não sei exatamente quem eu sou, não sei exatamente por onde ir, tenho essa oportunidade, essa e não sei o que escolher. Então, muita gente vem com essa dúvida. Tem gente que vem para se entender um pouco mais, e tudo isso é entender o nosso propósito. Entender quem nós somos para poder viver o nosso propósito. Então, assim, eu vou começar já falando de um personagem que todo mundo conhece, que é Jesus. Quando Jesus passou no deserto, ele foi provado na identidade dele. E só depois que ele foi provado na identidade dele, que ele conseguiu viver completamente o seu propósito. E isso foi divino, porque se ele não tivesse vivido tudo que ele viveu, provavelmente a gente estava numa situação bem complicada, né? Todos nós. Eu me lembrei de Jesus, mas agora eu vou falar de um outro personagem que é totalmente lúdico, que é a Violeta dos Incríveis. Quem lembra da Violeta dos Incríveis? Quem assistiu Os Incríveis e lembra da Violeta? Então, a Violeta, ela não sabia quem ela não sabia nada da identidade dela, então ela não conseguiu viver o propósito dela. A Violeta, ela tentava fazer aquela bola, né, de proteção para proteger as pessoas, mas como ela não sabia quem ela tentava e não conseguia. Ela tentava e não conseguia. Ela só conseguiu fazer aquilo que ela fazia, aquela proteção, só depois que ela entendeu quem ela era. Só depois que ela se libertou das crenças limitantes. Só depois que ela se libertou das vozezinhas que ficam nos nossos ouvidos falando: você é isso, você é aquilo, você não é capaz de fazer isso, você não chega em tal lugar. Então, só depois que ela se libertou de tudo isso, foi que ela conseguiu viver o propósito dela. E toda vez que a gente fala de propósito, a gente pensa que é um negócio assim, distante, que é um negócio assim, nossa, propósito, o que é propósito? Propósito nada mais é do que viver intensamente o que você veio fazer aqui nessa terra. E a gente pergunta, como assim, Theo? Como assim que veio fazer aqui nessa terra? Eu não sei o que eu vim fazer aqui nessa terra, eu nem sabia que eu tinha alguma coisa para fazer aqui nessa terra. Tem gente que fala isso, né? Eu já ouvi E falar isso também. Poxa, eu tenho que fazer um. É isso mesmo.
E aí, Ju, eu sempre conto que é assim, quando você tá vindo para aqui, para essa terra, que Deus vai lá e fala no seu ouvidinho assim, vai lá e faz isso, ele sempre te manda pronto. Ele sempre te manda do jeitinho que é para ser. Então, Mesmo quando porque foi ele você... que fez, né, Theo? Foi Hã? ele que te fez. Mesmo porque foi ele que te fez. Ele colocou tudo dentro de você, que é matéria suficiente para ser o que você nasceu para ser. Isso. E aí, o que que acontece? Ele vai lá e te manda com uma malinha. Ele fala assim: vai lá, Ju, vai lá e faz isso para mim. E vai tranquila, porque tudo que você vai precisar está dentro da sua malinha. Então, vai lá que ele mandou a Ju para Salvador e ela tem tudo que ela precisava. Ela tem o biquíni, ela tem o protetor solar, ela tem o chapéu, ela tem tudo que ela precisa para viver em Salvador, ou na Bahia, ou no Nordeste. E ela manda outra pessoa lá ele manda outra pessoa lá para o sul do país. E manda também com tudo que a pessoa precisa, com cachecol, com agasalho, com gorrinho, enfim. Só que o que acontece, a gente vai vivendo e a gente vai nos convivendo com outras pessoas. E quem são as pessoas que a gente convive? As pessoas da nossa intimidade. E essas pessoas da nossa intimidade vão colocando coisinhas dentro da nossa mala que às vezes nem são nossas. Então, acabamos nos perdendo da nossa identidade, muito por conta disso. Porque a gente nasce com a identidade, a gente nasce já prontinho para viver o nosso propósito, mas o mundo externo, e às vezes até o mundo interno também, às vezes até nós mesmos ficamos com limitação de imagem, limitação de entender o que, que o outro vai falar da gente. A gente fica naquela preocupação de ser aceita, aquela preocupação do que o outro está pensando quando você está se expressando, quando você está aparecendo, e a gente vai murchando. A gente vai deixando a nossa malinha cheia de coisas que não são nossas. E às vezes a gente nem consegue carregar a nossa mala. Aí o que, que a gente faz? A gente casa e pede ajuda para o outro. E vai ainda levar uma mala super pesada, que está cheia de coisas que não são nossas. E a gente vai lá em casa e ainda fala pro outro: me ajuda a carregar minha mala, que tá pesada demais. E assim a pessoa nunca consegue viver o propósito. Porque o protetor solar que estava lá dentro da malinha, lembra? Quando você nasceu? Às vezes está lá guardado. E aí a gente pensa que o protetor solar que está dentro daquela malinha é para nos proteger. Não, Ju, aí é que está o bom. Não é pra gente, é pro outro. É pra gente passar no rosto do outro. É pra gente não deixar que o outro se queime no sol. Aquela toquinha que estava dentro da nossa malinha não é pra gente, é pro outro. É pra gente proteger o outro. Então, quando que a gente tem certeza que a gente está vivendo o nosso propósito? Quando a gente tem sabedoria para descobrir que a gente está vivendo o nosso propósito? Quando a gente não vive pra gente. Quando a gente vive para transbordar na vida do outro. Uau, Louco isso, né? demais. Demais. Porque isso que você está falando é assim, você entrou num nível, um nível de flow tão grande, você é tão você está tão dentro da sua identidade, você já sabe tanto quem é você, que não faz mais sentido você ficar envolvido com você. Você tem que começar a retirar do que está na sua mala, porque aquilo está te sobrando para usar nas outras pessoas. Gente, que foi E isso, hein? quando a gente não tem identidade, Ju, sabe o que acontece? A Não. quantidade de coisas que está dentro da mala é tão grande que a gente não consegue nem ver o protetor solar que eu tenho que usar no outro. Porque tem tanta coisa em cima. Exatamente. E sabe o que é louco disso que você acabou de falar?
É porque muitas pessoas pensam que a gente só consegue transbordar se a gente tiver um nível de excelência e expertise em alguma coisa. Nada disso. Nada disso. Se você já passou por algum processo muito difícil e saiu dele, ou se você está tentando sair dele, você tem como ajudar alguém que passa pelo aquele mesmo processo. E, Exatamente. e existe aquela coisa né, Théo, uma coisa que a gente faz muito dentro do desenvolvimento pessoal para poder aprender a alcançar novos degraus, que é o quê? A gente... Oi! Tudo bem, lindona? Sim, você. Tudo jóia. Aqui, toda vez ela vem aqui dar o oi, dar o tchau, dar o boa noite. E aqui, pegando essa linha que a gente está falando, né? Que todas as vezes que você entende que o seu processo curativo, que o seu processo que você está passando, é o processo curativo que alguém precisa para se curar, para entrar dentro desse flow, gente, é um semear que você está fazendo tão grande em direção da ativação da sua identidade que talvez naquele momento você não perceba e não entenda, mas que lá na frente, quando vê os frutos, né? Os frutos prometidos, né? Semeia, lança na terra, daqui a pouco você começa a receber esses frutos. A Nath aí, ó, dando boa noite. Boa noite, Nath. Logo vai começar a receber os frutos. E isso que a Theo falou, gente, isso... Olha que coisa maravilhosa, assim, né? Esse protetor solar que você não usa, que de repente você quer jogar fora, porque tá pesando na sua mala, passa ele para alguém. Dá ele para alguém. E às vezes, Ju, na verdade, ele é até para você mesmo. Você, quando vem, você vem com. E isso que você traz na sua malinha são todas as suas habilidades, são todas as coisas que você consegue, só com isso, resolver. Mas como nós ficamos ouvindo quem está na nossa intimidade, como nós ficamos ouvindo os nossos pais, os nossos amigos, os nossos mestres, os nossos treinadores. E às vezes as pessoas não têm habilidade e nem têm inteligência emocional para se relacionar às vezes com a dificuldade e acaba levando, você terminou de falar, né, daquele filho que acaba fazendo uma faculdade porque o pai mandou, porque era da moda na época, e aí, porque o quê? Era o sonho da família. Porque era o sonho da família. E aí o que que acontece? Essas pessoas acabam fazendo isso, colocando na mochila, né, na malinha, coisas das outras pessoas, porque não tem certeza da própria identidade, né? Então é bem bacana isso. E eu costumo falar também que quando você tem certeza e quando você começa a se libertar dessas crenças, eu falo isso porque eu já vivi muita crença limitante, muita. E hoje eu consigo fazer live, por exemplo, que era uma crença limitante, que eu não conseguiria. E quando eu consigo entrar e estar aqui ao vivo com você, conversando, é uma libertação. É como você pegar uma crença limitante e falar: opa, não, isso não faz parte da minha malinha. Qualquer bloqueio que impede de eu viver isso não faz parte da minha malinha. Então vamos tirar isso da minha malinha e jogar fora. E aí sim você começa realmente a semear e começa a virar a árvore frutífera que nós fomos feitos. E quando nós somos árvores frutíferas e que a gente não dá fruto e não distribui e não transborda na vida da pessoa e não entrega para o outro, a gente para de dar fruto. E a gente começa a ficar uma árvore, uma mangueira maravilhosa que não dá fruto. Ou pior, quando a gente dá fruto e deixa o fruto cair, e deixa o fruto apodrecer. Às vezes até dentro da gente mesmo, sabe? A gente pode ajudar o outro, tá gritando dentro da gente para fazer pelo outro, mas a gente fala: ah, não, mas o que vão falar de mim se eu fizer isso? O que vão falar de mim se eu der esse passo? E aí a gente fica naquilo e não transborda. E aí o que acontece? A gente acaba não frutificando mais. E
aquela árvore frutífera para de dar fruto. E daqui a pouco vai virar, sabe o quê? Carvão. É isso aí, Ju. E aquela árvore frutífera vira carvão. Gente, pelo amor de Deus. Uau. Gente, eu quero responder pergunta. Vamos, E Ju? olha Pede. só, faz pergunta, manda pergunta aí para ela. Vocês estão vendo o nível da criatura, né? E essa mulher escondida. Ave Maria. Olha só, escondida em live, tá, gente? Ela tem um movimento bonito aí na carreira dela. Olha só, isso que você estava falando me faz pensar em três níveis de identidade. Existem 3 níveis, tá, gente, de identidade. Eu realmente não me lembro quem foi que falou isso. Isso não é coisa da minha cabeça. Alguém já falou isso, eu não li, eu não lembro realmente quem é. Se alguém quiser falar aqui, pode falar. Às vezes até eu sabe. Existem 3 níveis de identidade. O que eu acho ao meu respeito, o que vocês acham ao meu respeito, né, que as pessoas acham ao meu respeito, e o que Deus acha ao meu respeito. O que as pessoas acham ao meu respeito é importante? É muito importante que seu pai pense de você, que sua mãe pense de você. A gente tem a coisa do princípio, né? A gente tem a coisa do quebre regras, mas não quebre princípios, como eu sempre falo com a Massal. Então, assim, a gente tem um nível, a gente entende que nessa libertação da gente, na nossa libertação de identidade, a gente vai decepcionar muitas pessoas, mas quando a gente começar a apresentar os resultados, essas pessoas vão realmente ver que fazia muito sentido aquilo que a gente queria fazer. Mas a identidade, onde nós nos vemos como filhos de Deus, soberanos, governantes, únicos, extraordinários. Porque se a gente é filho de Deus, imagem e semelhança dele, a gente é extraordinário. A gente sei lá, gente. Sabe, ser filho de Deus é uma coisa tão significativa. Quando você olha para Deus e se espelha nele, esse é você. A gente é criação, né, Ju? Exatamente, exatamente. E quando você pensa em Deus ativando a sua identidade, você lembra disso que a Theo falou, que foi o quê? Quando você nasceu, ele já sabia qual era a sua real identidade? Porque olha só, se tem pai e mãe aqui, eu já falei isso aqui algumas vezes, Theo. Se tem pai e mãe aqui, você sabe, e você já deu um copo pro seu filho, de repente, enquanto ele era pequenininho, ou, né, se você ajudou ele financeiramente e tal, se você depositou um dinheiro na conta dele, você sabe qual foi o seu depósito. Você sabe qual é a quantia que tem naquele cofre. E um dia, seu filho pede alguma coisa para você, ele precisa de alguma coisa, você mentalmente imagina quanto existe no cofre dele e fala assim, amigão, lá no seu cofre está disponível. Aí o seu filho vira para você e fala assim, como que você sabe? Porque foi eu que coloquei lá. Eu sei o que está lá. Eu lembro o que está lá. Gente, não esquece de compartilhar essa live. Uau! Não esquece. Gente, vou dar um beijo nessa menina linda. Ai, meu Deus do céu. Tá vendo aí, né? Essas meninas... E Theo, vocês têm que... Uma hora eu vou gravar essas meninas conversando, contando... elas falam na escola, é impressionante, assim. E é muita gratidão. Eu emociono, sabe? Eu emociono muito. Por eu ver que elas já têm esse mover da identidade muito forte dentro delas. A Marina é perfeita. Essa eu vou te falar, viu? Essa aí é filha amada do pai. Como que foi, na verdade? Tem Judas, amigo? fala. Eu queria só falar um pouquinho. Tá bom, vamos lá. Dá uma dica para entrar no processo de descobrir a identidade, né? Como descobrir a sua identidade? Existem processos mesmo que nós fazemos passo a passo para a pessoa ir se descobrindo mesmo quem que ela é. A gente não consegue falar de identidade se a gente não der um mergulho para dentro do nosso eu. E é muito isso que a gente faz no processo quando a gente trabalha com inteligência emocional. É dar aquele mergulho para dentro da gente mesmo, para descobrir qual é a nossa missão, para descobrir exatamente o que a gente faz, o que a gente tem que fazer. Mas no fundo, todo mundo, lá no fundinho, sabe
o que veio fazer. Eu vou te contar uma história bem rapidão. Quando eu era jovem, devia ter mais ou menos acho que uns 12 para 13 anos, olha só, 12 para 13 anos. Na cidade que eu morava, em Feira de Santana, Bahia, existia uma pracinha, chamava Praça da Calilândia. Eu juro, os baianos da live, eu não sabia que ela era baiana, não. Meu Deus do céu. Que isso? Que coisa boa, gente. Outro baiano também é bom demais. E aí, lá, Olha curtindo aí do lado, amiga. Ó, vê se tem baiano nessa live. É um monte. Ô, glória. E lá nessa pracinha era meio que o antro das pessoas que fumavam. Na época era só maconha que tinha, né? Não tinha esse tanto de droga. Até tinha algumas, mas era muito absurdo. Então as pessoas fumavam maconha nessa pracinha. E eu lá, no longo dos meus 10, 11 anos, ou mais, assim, devia ter uns 12 anos, eu ia para essa pracinha conversar com aquelas pessoas. E eu ia, imagina, minha mãe nem sonha uma coisa dessa. Eu ia pra lá e conversava com essas pessoas na tentativa de tentar tirar essas pessoas daquele vício. Olha só que loucura isso. E aí, ia lá, começava, não adiantava nada, né? Imagina, uma criança de 12 anos, o povo falava, minha filha, sai daqui. Aqui não é nem lugar para você. Só que, o que acontecia? Eu já tinha dentro de mim ativado isso. Só que a vida foi passando, as coisas foram acontecendo, eu tinha que estudar, eu tinha que fazer um monte de coisa, e eu fui deixando essa ativação adormecer. Por isso que eu falo que todo mundo já sabe dentro do coração o que é que tem. Eu sabia que eu tinha que ajudar pessoas, mas eu não sabia exatamente o que é que eu tinha. Ó, Rita falando, até hoje é assim, a pracinha até hoje é assim, lá em Feira de Santana. Eu não sabia exatamente como é que eu ia ajudar as pessoas. E eu acabei me formando, minha formação é enfermagem, eu sou enfermeira de formação, eu achava que era assim que eu ajudava as pessoas. E quando eu comecei a trabalhar com enfermagem, e eu me realizei por muitos anos, eu trabalhava em UTI, depois eu fui trabalhar em imagem, e eu gostava muito de fazer tudo aquilo, eu achava que era aquilo, que eu estava dentro do meu propósito. Até que eu conheci inteligência emocional. E hoje, verdadeiramente, eu sei que eu trabalho realmente ajudando as pessoas, e não só ajudando as pessoas, elas me ajudando tanto. Cada pessoa que cruza no nosso caminho e que a gente transborda na vida dela, ela transborda na nossa vida também. Isso que é o mais bacana. O mais bacana é essa troca que existe. E por que eu estou falando tudo isso? Porque você falou das 3 tipos de identidade. Da identidade quando Deus te criou, que Ele sabe para onde você vai, o que você tem que fazer. Ele não te leva. Isso é importante. Ele não vai fazer por você. Ele não vai fazer por você. Mas ele já colocou dentro de você tudo o que você precisa para alcançar. A segunda é o que você acha o que é de você. E aí, quando você começa a tirar, e é quando você começa a tirar essas crenças limitantes e tirar essas coisinhas que ficam pesadas na sua mala. E a terceira, você falou que é o que os seus pais pensam de você. Isso é bem bacana. Porque, às vezes, a gente está se relacionando, e eu falo a gente mãe, eu vou me colocar como mãe, nós nos relacionamos com o nosso filho muito pelo amor próprio e não pelo amor incondicional, que é o amor que tem lá, que Deus fala, ama todo mundo. Sabe? Aquele mandamento de Deus, ama todo mundo, é o amor incondicional. Fala. Pera. Gente, pelo amor de Deus, anota isso aí. Anota. O arquétipo do cuidador é um arquétipo que ele tem a premissa maior dentro dele, ajudar, auxiliar o outro. Mas quando ele está no nível 1, se você se identificar com isso que eu vou te falar, provavelmente seu arquétipo do cuidador é muito alto. Quando ele está no nível 1, ele é o cara da ONG que não tem um chinelo para botar no pé. Ele é o pastor que passa fome, junto com a pouco dos filhos para dar para a comunidade. Ele é o padre que, meu Deus do céu, assim como o pastor está passando fome. Então, isso que a Théo falou, tem uma força, tem um mover tão grande. Anota isso que ela falou, do amor incondicional. Fala, Théo, fala de novo pro povo.
Olha Conta aí. só, eu tô falando muito como mãe, porque isso para mim fez muito sentido como mãe. Lógico que nós amamos nossos filhos, lógico, todo pai, toda mãe ama os filhos. Só que tem que ter muito cuidado, porque às vezes a gente ama com amor próprio, que é assim, o que que é o amor? O que que é o amor próprio? É assim, eu amo minha filha porque ela é tão linda, ela é tão querida, ela é tão boazinha, ela faz a cama dela todos os dias, ela estuda. Nossa, minha filha é maravilhosa, passou no vestibular. Não dá Oi? trabalho nenhum. Não dá trabalho nenhum. Eu amo minha filha, eu amo meu filho, ele é tão querido, tão bonzinho, um menino ótimo, super tranquilo, não me dá menor trabalho. Isso é amor próprio. Isso não é amor incondicional. Amor incondicional é como Deus tem por nós e como nós temos que ter pelos nossos filhos para que a gente não influencie na identidade deles. Porque senão, o que que a gente faz? A gente só ama o filho se ele for bonzinho, se ele for quietinho, se ele não der trabalho. Se ele for uma pessoa que dá trabalho, que peca, como nós, como todos nós, a gente já não ama mais. A gente já tem até vergonha daquele filho, só que Deus não tem vergonha da gente. A gente apronta e ele não tem um pingo de vergonha da gente. Ele continua falando: Tu és meu filho amado. Tu és meu filho amado. E a gente não faz isso com os nossos filhos. A gente só os ama queridinhos. Quando eles não são do jeito que a gente quer, o que é que nós fazemos? Nós falamos assim: nossa, meu filho é um problema. Nossa, meu filho. E aí a gente mexe na identidade deles. E com isso, a gente atrapalha todo o propósito que ele tem para viver. Gente, tem que ter pergunta. Não é possível que vocês não tenham pergunta para fazer papel. Não, não existe. Eu não estou conformada com isso, não. Tem pergunta aí. Tem gente com o coração ardendo e perguntar alguma coisa. Gente, Não pode deixa, perguntar, não tenho vergonha, não. não deixa para depois, não. Uma oportunidade dessa. Olha, se você for ter uma conversa com uma mulher dessa, sabe? E dentro de um processo junto com ela está entregando ouro aqui gratuito, gente. Faz a pergunta que você tem que fazer, aproveita. Ela está aqui de coração aberto, espontâneo, para ajudar todo mundo que está aqui. E tem gente que está querendo perguntar aí. Então, eu estou sentindo aqui, pode perguntar. Theo, quando você fala, né, desse amor incondicional, tá todo mundo de boca aberta, né, Fabio? Ninguém tá com conta de perguntar. Ah, você falou Ai, que deixa eu só fazer uma coisa que eu tô com vontade de fazer já desde o início. Eu queria agradecer a tanta gente maravilhosa aqui, meus amigos lindos, perfeitos, maravilhosos, que estão acompanhando essa live, minha irmã, enfim, sua irmã mora lá em Feira de Santana também? É, também. legal. Muito prazer, seja muito bem-vindo. Eu fiz também de vocês estarem aqui. Quando eu estava falando do amor incondicional, e isso que a Théo está falando, dentro do caractere do arquétipo do cuidador, tem uma coisa que é assim também. É uma coisa meio que eu te dou e você me dá em troca. Que é o quê? É o agradecimento esperado. Eu fiz de tudo pelo meu filho. Eu fiz de tudo e ele não fez o que eu mandei ele fazer. Tá vendo? Eu falei para você não fazer isso. A pessoa chega o negócio escorre assim do lado da É. boca. Não, eu falei que não era para você fazer isso. Cuidado se você está fazendo isso com seu marido, com a sua esposa, com seu filho. Qual é esse tipo de energia que você está emanando para sua família? Né? As pessoas têm que ser livres, gente. As pessoas têm que fazerem o que elas vieram fazer. É claro, se o seu menino está querendo pular da ponte, você vai lá puxar ele para trás e ativar a identidade do menino. E olha, ele tá querendo pular da ponte porque ele não tá se sentindo amado. Exatamente. Mas assim, às vezes o menino quer casar. Hoje a gente tem essa coisa, né? Quem casa antes dos 30 anos tá doido. Tem que aproveitar a vida. Cuidado com esses discursos que as pessoas vão colocando na sua cabeça e você vai entendendo que isso é real, que isso é uma verdade absoluta. Cuidado. E de repente você está levando isso para os seus filhos. Não tem nada a ver. História de aproveitar a vida em casar, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, presta atenção. Pessoas com a atividade ativada, pessoas com a identidade ativada são felizes. Não cerceie o direito das pessoas que estão do seu lado a serem felizes. Tem pergunta aqui, Theo. Vai.
Pergunta. Vamos responder juntas, Ju. Ai, que gracinha, gente. Olha aqui. Eu não tenho nenhuma pergunta, mas quero aprender mais ainda com ela. Então acompanha lá no Insta. É uma fofa, meu Deus. Ela já é como se eu conheço bem, ela já tá te seguindo. Aqui, Ai, ó. que Aqui, fofa. Ai, tô que seguindo. legal. Obrigada. Linda, muito linda. Manda, gente, manda as perguntas de vocês. Também quero receber meu nível energético. Vou mandar para você. Como eu sei meu arquétipo, eu já respondi. É isso. O pessoal foi perguntando, a gente foi respondendo aqui. Amiga, 21 horas e 26 minutos. Parece que a gente entrou aqui Nossa! no tempo, sei lá, né? A gente nem viu o tempo passar. Eu vou desativar os comentários. Eu vou pedir um favor para vocês. Faça um print, gente, dessa tela. Compartilhe aí no Marca a Theo, marca a Ju, compartilha. Com mais pessoas que vejam um comentário seu. Quer entender sua identidade? Tipo isso. Você já vai estar fazendo um transbordo. Um conteúdo que você recebeu, que você manda para outras pessoas, vai fazer sentido para elas. Essa live não vai ficar salva no Instagram, tá bom? Ela vai ficar salva no YouTube. Então, assim, lá no link, no meu link da bio, tem o canal do YouTube. Então, se você quiser assistir, você vai entrar lá no canal do YouTube e lá você compartilha o link. É um material denso, acredite. Se você escutar essa live novamente, muitas coisas vão mudar, chaves vão cair aí na sua cabecinha. Pode ter certeza disso. Ave Maria, tô apaixonada dessa mulher. Vamos tirar um print, gente? Vamos? Vamos sim. Então, tirar aí? E é isso. Amiga, top demais. Últimos Ju, minutos para as perguntas aí. Ju, Quer deixa eu só fazer... te agradecer. Agradecer muito pelo seu convite. Na verdade, foi a gente brincando, né? Acabou falando sobre esse assunto e foi muito bom estar aqui com você. Obrigada mesmo pelo convite, pelo carinho e principalmente pelo espaço para eu poder falar com você. Gente, vocês vão ver muito a Theo, tá? No mover aqui junto comigo. Ontem a gente conversou umas coisas assim interessantes, né? Tem uns negócios bons, né? Um negócio Aham. bonito. E vocês vão ver muita coisa. Espero em Deus que realmente chaves tenham virado dentro do coração de vocês. Live enriquecedora. Ai, gente, amo. Ó, Abriu. meu pequeno polegar terminou de entrar, pena que ele entrou no finalzinho. Vou mandar ele assistir no seu YouTube. Joia. Arthur? Aham. Cadê ele? Aí, ó, aqui, ó. Adenilson colocou. Deixa. Adenilson. Live enriquecedora. Abriu minha mente demais. Maravilha. Fico feliz. Já tá paga, né? A live já tá paga. Parabéns, meninas. O Fabíola sempre tá aqui. Beijo grande. Fiquem em paz. Um beijo. Muito obrigada a todos. Dina, espero realmente ter honrado o tempo de vocês aí. Esse tempo precioso e sagrado. Fiquem em paz. Beijo grande. Tchau, tchau. Tchau, Beijo, Theo. tchau. Obrigada, Ju.